Seja bem-vinda ao meu canal, esse espaço em que nós olhamos para os relacionamentos amorosos, a partir de quem nós somos, onde eu trago aqui sempre um conteúdo, um ensinamento, uma experiência para que vocês possam pensar a partir de si nas relações, para tomar aquela decisão tão importante que é: eu agora desisto dessa relação, mas não desisto de mim. Eu agora invisto nessa relação para que realmente ela me satisfaça como pessoa e que também satisfaça o meu parceiro, para que a gente não continue insistindo em padrões que nos levam à dor, a sofrimento, à frustração. Esse é o tom aqui do canal. Então, se tu ainda não estás me seguindo, começa aqui, se inscreve no canal e acompanha, né, os diferentes conteúdos que eu trago nesse sentido. Hoje, nós vamos continuar conversando sobre aquela ideia do dedo podre. Na aula passada, eu já falei sobre isso. E se tu não assistiu essa aula, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para te poder acessar essa conversa em que eu já trouxe alguns pontos para desmistificar essa ideia de que nós temos o dedo podre. Na verdade, é entender o porquê das nossas escolhas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, eu vou aprofundar essa questão, vou te ajudar com mais elementos, para que tu possas te compreender, sair daquele lugar de fatalismo, daquele lugar da vítima, de que estão todos contra mim. Isso vai mudando conforme a gente vai percebendo que nós fazemos escolhas. Esse papo vai ser longo, fica por aqui. Se tu quiser, já pega aí o teu caderninho para fazer anotações, para colocar questionamentos. Eu vou trazendo questionamentos. Tenho certeza que em alguns casos aqui que eu vou compartilhando, vai haver uma certa identificação. São várias questões que mexem, né, com o nosso ideário a partir do sentir. A gente se identifica com aquela situação e isso nos ajuda, inclusive, a nos entender nos nossos relacionamentos a partir desse distanciamento. Quando eu olho de fora uma relação, eu consigo enxergar a dinâmica com muito mais facilidade quando eu tento entender a minha relação. Então, é como se a gente estivesse aqui nos munindo de ferramentas, de uma visão, de um olhar, para poder, a partir disso, olhar também as nossas relações com mais clareza. Então, vamos parar de papo aqui e vamos já seguir aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu faço para auxiliar aqui na minha exposição, porque eu acabo sempre me espalhando muito na conversa, e a ideia aqui é ser profunda, mas também ser direto e direto ali aos pontos que são importantes. E de onde eu trago, né, essas questões, de onde elas surgem? Dos acompanhamentos, seja na comunidade Dona de Si, em que eu compartilho 3 vezes na semana áudios com reflexões sobre relacionamentos, é uma comunidade gratuita, também vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser entrar na comunidade. Lá, além de compartilhar os áudios, eu também deixo o link para os textos que nascem a partir desses áudios. São movimentos, né, de ir se percebendo nas relações. E a partir desses áudios, eu recebo muitas vezes no meu privado questionamentos, conversas. Isso também vem dos acompanhamentos individuais, isso também vem de outros grupos, de encontros, do encontro do workshop. Então, são vários canais em que eu me encontro com mulheres em relacionamento e que dividem, né, as suas angústias, as suas tristezas, as suas preocupações, e eu vou reunindo, organizando, percebendo, olha, é importante trazer esse tema, essa outra questão é importante trazer um esclarecimento geral. E a partir disso organizo aqui e entrego para vocês com muito carinho e com muita dedicação, porque eu acredito muito que nós podemos e conseguimos transformar as nossas relações a partir
do conhecimento e do autoconhecimento. Quando a gente consegue entender melhor as dinâmicas, nós nos posicionamos diferentes. Então, a pergunta de hoje é: quem eu atraio? Por quem eu me atraio? E quem eu deixo ficar? Aqui a gente começa a entender que quando eu falo, porque o que que é o dedo podre, né? É o dedo que vai lá e escolhe, é esse aqui. E por que que esse aqui que eu escolhi me faz sofrer, me machuca, me maltrata? Então, quando eu começo a entender que a questão não é essa atração como uma magia, mas como uma escolha a partir de quem eu sou, de quem eu emano ser, eu identifico que não é só o outro que chega até mim, eu também me atraio por um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa se repete. Então, eu deixo ela ficar. E é isso que nós temos que compreender aqui. Seguindo aqui, hoje nós vamos falar de várias coisas. Então, por isso que eu disse que era importante pegar o caderninho. De onde surge esse dedo podre? O que está oculto nesse movimento? O que sustenta as relações disfuncionais, que são essas que nos trazem sofrimento, frustração, decepção? Nos entendermos como um imã de conexões, como eu me vejo, como eu sou e quem eu atraio a partir disso, como me relaciono com quem chega e fica, e como sair desses padrões disfuncionais. É importante aqui a gente entender que alguém que chega e não ressoa, não fica. Ou a pessoa vai embora, ou a gente manda ela embora, ou a gente vai embora. A questão é se perguntar: eu escolho alguém, e conforme eu vou conhecendo essa pessoa, eu deixo ela ficar e eu fico. Então, será que realmente o grande problema é quem eu escolhi? Ou o que eu fui sustentando e como eu fui sustentando e como eu fui criando e nutrindo a relação para que ela me faça sofrer ou que hoje eu esteja numa relação que me faça sofrer? E aí, como que a gente faz para poder mudar isso, né? Então vamos lá. De onde vem esse dedo podre? Como eu falei para vocês, esse dedo é aquele dedo que vai lá e escolhe algo na nossa visão errado, algo que não deveria ser escolhido. E não deveria ter sido escolhido por quê? Porque repete um padrão, traz essa repetição. Daqui a um pouco eu estou vivendo novamente situações em que eu sou traída, ou então eu estou vivendo novamente com um parceiro que não trabalha, né, que não tem iniciativa, ou novamente um parceiro que é ríspido comigo, agressivo. Então eu estou repetindo. Porque eu, a partir dessa relação, dessa escolha que eu fiz, eu estou sofrendo, eu estou me frustrando, eu estou insatisfeita. Para esse ponto da insatisfação, cabe um adendo, e eu vou compartilhar com vocês, porque eu estava há pouquinho falando sobre isso com uma cliente, e acho importante, né, trazer essa ressalva. Nós criamos um padrão do que é aceitável e o que é inaceitável. E um padrão daquilo que é o que gera felicidade nos relacionamentos. Então, o parceiro tem que ser assim, 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 assim. Quando esse parceiro é uma boa pessoa, nós nos sentimos culpadas de estarmos insatisfeitas com a relação. Sim, ele pode ser uma boa pessoa, ele pode ser maravilhoso para os filhos, ele pode ser maravilhoso para a família, mas eu, como mulher, para ter uma relação com este homem, não me sinto satisfeita, não me sinto nutrida, não me sinto feliz. E isso é possível. Só que quando acontece isso, há um sentimento de culpa muito grande e uma dificuldade enorme de sair desses relacionamentos ou de assumir, eu não quero mais essa pessoa maravilhosa. Como pessoa, como pai, como irmão, como filho, ele é maravilhoso e eu reconheço isso, mas ele não é o homem que pode continuar me fazendo feliz. E detalhe,
Nessa vibração, eu também não vou fazer ele feliz. Essa consciência é importante para nos tirar da culpa. Fechando parênteses, voltando aqui. Então, essa ideia do dedo podre, ela se cria nas nossas crenças limitantes. O problema é meu, eu tenho que ter um problema, eu sou um erro, eu não sei escolher, eu não sei me valorizar, minha autoestima é baixa, eu sou uma porcaria mesmo, e aí vai indo. Então, a crença de que eu carrego um problema. Parte também da generalização, o problema é geral, e isso é normal, homem não presta, relacionamento é assim mesmo, depois de um tempo vira uma porcaria, não dá para confiar nos homens, e aí vai indo, a generalização de que o homem não presta. E um outro movimento de que eu chamei aqui de atribuição externa, que é o problema sempre é do outro e eu não olho para mim. Qual é a diferença da generalização para atribuição externa? É que na generalização eu normalizo. Se, pensem comigo, se todo homem é igual, não faz tanta diferença assim escolher, né? Sempre vai dar errado. Então, quando começo uma relação, eu não vou ficar atenta a detalhes para perceber se está ressoando comigo, porque sempre vai ser igual, sempre vai dar na mesma coisa. Então, eu entro numa relação descuidada. E eu mais adiante vou falar, quando eu falo de descuido aqui, eu não estou falando de rigidez. E o que está oculto? Por que que nós carregamos essas crenças, né? Fazemos essas generalizações? Porque nós tivemos uma construção sistêmica, uma base aqui, a partir das nossas relações, que nos mostram e que nos auxiliam, de alguma forma, a criar modelos normalizados do que é amor, do que é relacionamento, do que é homem, do que é mulher, né? Do que é pertencer, do papel de cada um. Então, nós aprendemos com a nossa família e vamos internalizando esses modelos. E muitas vezes o modelo internalizado de amor é que amor é sofrer, lutar por amor. Percebam as histórias, né? Os contos de fada sempre tem uma luta e a realização. E a gente vai internalizando que isso funciona dessa forma. A questão é que os relacionamentos vai existir conflito, vai existir empenho, mas muitas vezes a gente sempre coloca o relacionamento no lugar de guerra. E aí vem o sofrimento. Lealdades invisíveis, então é a fidelidade sistêmica, né? Aquilo que eu sigo repetindo. Faço, se as mulheres do meu sistema sofreram, eu vou sofrer por elas, ou eu vou buscar relacionamentos semelhantes para poder consertar esses relacionamentos e dizer para o sistema, por nós, eu agora mudei essa história. E dizer isso como um contrato, né? Como algo, eu não estou fazendo isso por mim, eu faço por vocês. Então, na verdade, nem é dizer por nós, é dizer por vocês. Então, isso aqui, daria uma aula sobre lealdades aqui, mas adiante, de repente, eu trago até esse tema para nós. A baixa diferenciação de si, né? Então, aqui, medo de se responsabilizar, de escolher, de ser quem se é. Isso aqui se aprende no sistema familiar. Quando eu não sei mais quem eu sou e quem o outro é, eu acredito que só posso viver estando com alguém. E isso eu tanto vou ver com pessoas, né, em situações em que a pessoa se mantém no relacionamento, mesmo quando ele é extremamente disfuncional, quando a pessoa termina um relacionamento já e só se vê viva se estiver em outro. Então ela termina um relacionamento e ela já fica buscando um outro relacionamento como fuga mesmo. Aqui eu trouxe esses dois últimos pontos aqui, são importantíssimos, então quem está aí com o caderninho já anota aí. Ganhos secundários inconscientes. Tá bem oculto aqui. Às vezes nós temos medo de nos vincular e sofrer, medo de começar uma relação e ser rejeitada, o medo do abandono. Então, eu mantenho ou eu busco, escolho um parceiro que demonstra, que tem sinais, que demonstra comportamentos
que facilmente eu controlarei para não ser rejeitada, para não ser abandonada. Um caso, eu começo um relacionamento com um homem que não tem uma postura proativa. Ele não trabalha, ele trabalha se alguém arruma trabalho para ele. Ele não tem ambição, ele não quer ir adiante, ele não quer crescer. Ele se contenta, né, com uma vida muito de zona de conforto. Quando eu olho esse homem, eu me atraio, porque o meu medo de abandono diz assim: ah, esse aí, se tu investir nele, ele não nunca ele não levanta para fazer nada, ele não vai levantar para ir embora. Então, esse é o cara perfeito para ti. Aí eu me atraio por esse jeito pacato, com um jeito e vou me atraindo. E quem está por detrás dessa atração é o meu medo de abandono. A outra questão, a profecia autorrealizadora, que é, viu só? Eu não sei, eu não dou certo no amor. O amor não é para mim. Eu não escolho ninguém certo. O homem é tudo igual. Começa bonzinho, daqui a um pouco tá lá já aprontando. Então, muitas vezes é uma questão de ego aqui. Para dizer que nós estamos certas e que isso é assim, a gente confirma a generalização. E se nós ouvimos a nossa existência, né, de que realmente homens não prestam, a gente vai ter que confirmar isso. E às vezes a pessoa tem os seus tropeços e tem várias coisas maravilhosas, mas a gente olha para os tropeços para poder justificar ou confirmar que realmente o homem não presta. E o que que sustenta as nossas relações disfuncionais? E aqui a gente vai ir profundo, tá? A gente vai precisar entender várias coisas e aqui a gente vai se entender nas dinâmicas. Sem perceber, nós atraímos, as pessoas olham para nós e dizem, gostei. E nós aceitamos, olhamos para outra pessoa, gostei. Padrões que combinam com as fronteiras, com os limites que nós mantemos. Na comunidade, nessa semana, eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre as fronteiras, eu estou falando sobre os muros, as cercas, eu usei essa analogia, eu vinha de um passeio final de semana, numa rua e vi muros altos, vi uma cerquinha, e aí eu até lá contei no áudio um pouco sobre isso, eu não vou contar aqui, mas me ajudou a pensar sobre as nossas relações e eu estou trazendo isso aqui. Então, como eu estabeleço essas fronteiras? Se eu tenho fronteiras difusas, aqui eu estou me baseando, né, num autor com esses termos aqui, mas eu vou explicar para vocês bem o que significa. Nós vamos atrair pessoas que são invasivas. O que são fronteiras difusas? Eu não tenho limite, não é? Tu não pode chegar até aqui e eu até aqui, não, é tudo muito misturado. Eu nem sei quem eu sou. Então, quando a gente tem dificuldade de saber quem é, de saber o que gosta, de saber o que quer, de fazer escolhas, quem tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, de se impor, tem fronteiras difusas e faz com que acesse pessoas invasivas. Eu não gosto de fazer essas generalizações, mas aqui os narcisistas vão se aproximar. Se nós temos as fronteiras rígidas demais, erguemos barreiras, muros altos, nós vamos atrair pessoas que vão desistir fácil, na nossa perspectiva. Por quê? Para eu me relacionar, eu tenho um muro enorme. Para me relacionar, essa pessoa tem que vir, ela tem que passar por esse muro, e aí ela tem que se puxar para conseguir fazer essa passagem. E aí ela tenta, e, poxa, mas esse baita muro, não vou nem tentar. Essa pessoa é difícil. A gente está falando aqui de indisponibilidade. Eu vou explorar um pouco mais essas questões. Então, as fronteiras, né? O que são essas fronteiras? São esses limites que são invisíveis, não é o que eu digo exatamente, é a postura. E é aqui que a gente começa a entender a atração. Eu observo o outro, a postura do outro, o comportamento do outro, como ele fala, como ele gesticula, como ele se posiciona com os amigos, como ele chegou até mim, que postura é essa que chegou até mim? E eu vou percebendo essa conexão
e definindo esses limites, né, que são invisíveis. E esses limites, eles vão regular a proximidade, a autonomia e a hierarquia nas relações. E é isso que traz equilíbrio. Mais adiante eu vou falar um pouquinho de cada um, vocês vão entender como que as fronteiras vão interferir na proximidade, autonomia e hierarquia, e como que isso constrói ou não relações funcionais. Então, as fronteiras, elas vão determinar o quanto eu permito que o outro acesse o que eu penso, o que eu sinto e o que eu decido. Até onde eu me responsabilizo pelas emoções e os comportamentos do outro. Se eu tenho aqui fronteiras difusas, eu vou achar que eu sou culpada por tudo. A outra pessoa não me liga, não me procura, não me quer, e eu pergunto onde foi que eu errei. Eu vou aqui acreditar que eu preciso fazer algo para o outro vir, porque eu não consigo me colocar no meu valor, na minha inteireza. Eu vou sempre acreditar que o outro é um espelho e eu preciso então entender esse funcionamento a partir dos meus comportamentos. Claro que relação né, são escolhas, são consequências, mas é numa outra forma de dinâmica. E aí, isso também vai determinar, né, as nossas fronteiras, como eu me posiciono aqui em relação, se eu sou submissa demais, se eu busco uma relação de maior igualdade, equidade, ou se eu busco dominar o outro. Porque não se trata aqui, relações funcionais não são relacionamentos em que eu domino e não sou dominada. Porque nós viemos, e esse é um discurso muito do feminino, né, de movimentos, e até a partir da própria dor. Então, nós sofremos, vamos mudar de lado agora e não vamos mais sofrer, agora nós vamos fazer sofrer. Eles jogaram conosco, agora nós vamos jogar com eles. E a gente fica tentando decifrar a forma de construção racional dos parceiros, não para nos relacionar melhor, mas para dominá-los. Tem um filme, não vou lembrar o nome agora, pensem como eles, talvez. Tá lá no meu perfil do Instagram, se tu não me segue lá, também eu deixo aqui na descrição o atalho para chegar lá no meu perfil. Eu fazia, agora não tenho feito mais, indicações de filmes e eu indiquei esse filme, que é as mulheres buscando conhecer o pensamento dos homens para ganhar eles ali nos relacionamentos. Então vai para esse lugar de disputa. E como que se estruturam essas fronteiras? De onde se tira? Onde a gente compra isso? Né? Onde a gente pode trocar? Então é importante entender que elas nascem do nosso sistema familiar, nós vamos nos moldando. Então, famílias emaranhadas, com fronteiras difusas, tudo misturado, há uma confusão de papéis. Então, a filha cuida emocionalmente da mãe, a mãe fala dos seus problemas, dos seus dilemas, desabafa com a filha. O pai muitas vezes se coloca como filho também, extremamente dependente da mãe, então há uma confusão de papéis e ninguém sabe quem é quem. Há invasão emocional, por exemplo, quando um pai ou uma mãe quer definir o que o filho sente, a priori. Quer dizer se aquele sentimento ele é plausível ou não. Famílias rígidas demais, tá? Então, onde há uma separação muito. Há famílias em que há uma mistura e há famílias em que há um distanciamento, e isso gerando o isolamento emocional. Né? Ninguém percebe o sentimento do outro, não há troca, não há contato, não há afeto, não há diálogo muitas vezes, né? E aqui se cria algo muito assim, ó, é assim que funciona e pronto. Então, essa aceitação nesse modo de estou sendo punida pelo universo nasce muito nessas questões aqui de famílias rígidas. E as famílias que são funcionais, em que há um equilíbrio entre a autonomia e a conexão. Cada um tem o seu papel, filhos não invadem o espaço dos pais, mas há uma conexão, há troca, há afeto, há acolhimento. Em vivências traumáticas também, de carência,
quando a gente passou por situações aqui de rejeição, de abandono, de abuso, críticas intensas, a gente acaba se defendendo e criando aqueles muros enormes. Ou então deixando a porta totalmente aberta para o outro vir fazer o que ele quiser para ele poder ficar, para ele não ir embora. Traz uma sobrecarga emocional aqui, né, quando elas são difusas, porque os pais são dependentes, há conflitos intensos aqui, não existe um separado do outro. Então, a gente fala, né, o filhinho da mamãe, por exemplo, o homem que não consegue se ver separado da mãe e vai trazer isso como conflito para o relacionamento. Então, tá aqui nessas fronteiras que não foram bem estabelecidas no seu sistema. E, a partir de tudo isso, a gente vai criando modelos de amor e do nosso valor, que aqui está a questão importante. O amor foi condicionado na minha infância, se ele foi condicionado, eu vou acreditar que eu preciso estar sempre atendendo às demandas das outras pessoas para ser amada. E eu vou me ver, que valor eu me dou? Eu não me dou valor algum. Eu vou esperar o valor que as outras pessoas vão me dar. Por isso que vai doer tanto quando alguém demonstra que não me quer. E aqui é uma coisa importante, tá? De nós pensarmos. Anota, para refletir sobre isso nos teus relacionamentos. Quando nós transmitimos, né, através dos nossos comportamentos, da nossa fala, dos nossos gestos, a gente mostra que nós temos medo de rejeição, medo de abandono, a outra pessoa pode não nos querer e ter dificuldade de nos dizer isso. E aí a pessoa fica evasiva, ela fica distanciada, ela diz que quer, mas no fundo não aparece. A gente olha ela como uma pessoa mau caráter. E em situações específicas, essa pessoa, ela não quer te ferir mais uma vez, porque ela já percebeu que essa é a tua dor. Então ela não quer, mas ela não consegue se posicionar. E a gente olha o outro como sendo um mau caráter, e às vezes não é. E isso acontece muito, eu acompanho muitos casos em que as mulheres chegam sofrendo com a resposta, o comportamento desse parceiro, e analisando o contexto e a dinâmica, vai sendo possível perceber que, na verdade, ele realmente não quer, mas ele não consegue se desvincular, porque ele está ali num lugar de salvador. Então, mulheres que buscam salvadores correm esse risco de encontrar um homem que vai percebendo que não é o relacionamento que ele quer, mas ele não consegue ser claro e dizer. E aí ele vai meio que empurrando com a barriga até que essa mulher tome a decisão e ele não se sinta culpado por isso, porque um salvador não quer se sentir culpado. Nós, como eu falei, aquilo que eu falo, a forma como eu me expresso, as perguntas que eu faço, os lugares que eu frequento, tudo isso gera conexão. Tudo isso determina quem eu atraio, por quem eu me atraio, quem eu deixo ficar. Eu vou fazer uma analogia aqui com estilo musical. Se eu sou uma roqueira, gosto de rock, eu vou frequentar lugares em que esse estilo musical toque. A minha playlist vai ser de rock. E eu não vou me vestir no estereótipo de uma pagodeira. Eu vou, porque existe essa identificação. A gente gosta, então se eu gosto de rock, eu gosto daquele universo, não é só do rock. Ah, eu posso gostar de rock, de pagode? Posso sim. Mas aqui é só para ajudar a pensar sobre isso, tá? Então não materializem demais, é uma analogia. Então eu gosto de rock e eu vou num lugar público e lá tem pessoas que também gostam de rock que vão estar vestidos de forma semelhante. Tem pessoas que gostam de pagode, tem pessoas que gostam de sertanejo e vão estar vestidas de formas, né, ali, de alguma forma, vamos pensar nos estereótipos aqui. Quando eu chego nesse lugar, o meu olhar vai gostar daquilo que eu gosto. Então eu vou olhar na direção
de quem? E quem é que vai me perceber e me olhar? Então, percebem como existe uma conexão via de mão dupla? Eu me atraio por aquele estereótipo. Eu já falei, já contei esse exemplo, eu gosto muito dele, ele é muito ilustrativo. É de uma cliente, faz anos isso, bem no início dos meus atendimentos. Ela havia se separado e queria um novo relacionamento. Queria uma pessoa que fosse divertida, que fosse aventureira, que estivesse pronto para novas experiências. E ela foi fazer uma caminhada, não era uma trilha, foi fazer uma trilha. E nessa trilha ela conheceu um homem. E aí ela olhou, né, ele com uma mochila, com tênis de bermuda. Pô, era o estilo. Ela, quando olhou ele, pensou: aí, aventureiro, fazendo trilha, organizado, tem tudo, né? Que precisa estar ali com a mochila, com os apetrechos todos para trilha. É esse o cara. E aí eles começaram a conversar e logo em seguida ela descobriu que um amigo havia insistido, pago a trilha para ele, emprestado os apetrechos todos para ele, porque ele não tinha nada disso, porque era a primeira trilha dele e ele nem gostou dessa trilha. Um amigo empurrou ele, mas ela olhou e o que que ela se atraiu? Ela se atraiu por aquele estereótipo. E quando ela foi conhecendo, ela foi percebendo que ele não era aquilo que ela estava imaginando. E aí, o dilema dela era: o que eu faço agora? Quando a gente olha distanciado, para mim é bem óbvio. Se ele não é a pessoa que tu tá buscando, agradeça e vá embora. Mas para ela, ainda era forte aquela primeira imagem, o impacto. E aí começou a se tornar difícil, até porque ela carregava um medo de nunca mais ter ninguém, e apareceu alguém. Então, como que ela desperdiça aquela oportunidade? Mas era realmente o que ela queria? E aí, claro, tinha as suas questões. Então, quando eu penso nesses questionamentos, eu vou olhar, eu falei para vocês que a gente ia aprofundar a questão da disponibilidade para relacionamento, a questão de eu ser livre para ser quem eu sou, a minha autonomia, e aí aqui a autonomia não está naquele lugar que a gente imagina de sair fazendo as coisas sozinhos. Está nesse lugar de ser livre para ser quem eu sou. E a hierarquia, a estrutura, o papel de cada um na relação. É isso aqui, são esses três pontinhos aqui que vão nos mostrar o nosso estilo de atração, que vão mostrar o porquê que nós escolhemos as pessoas que nós escolhemos, por que nós deixamos ficar essas pessoas na nossa vida. Muitas vezes não é pelo que a pessoa é de fato, é pelo que ela representou em algum momento, ou então por aquilo que o que ela representa, o que ela é, faz eu me sentir. Então, proximidade, tá? Ela vai determinar o quanto eu vou buscar, eu vou permitir ou eu vou evitar o contato emocional, físico, psicológico com a outra pessoa. Então, quando as pessoas têm aqui as fronteiras que são todas emaranhadas, difusas, não tem com quem é quem aqui, eu vou ter uma necessidade enorme de sempre estar junto, porque eu não me vejo vivendo sem o outro. Então, se eu tenho um parceiro que tem a sua dinâmica própria, tem as suas atividades, tem a sua vida e ele entende o relacionamento como um momento nosso, mas eu preciso do momento meu, a pessoa vai sofrer. A pessoa quer compartilhar tudo, entrega tudo que é seu. Ela não consegue perceber onde ela começa e onde termina o mesmo. Então, isso na prática é assim. Se eu mando mensagem porque eu estou afim daquela pessoa, se a outra pessoa me mandou mensagem, não foi só por educação, é porque ela está afim. Se eu estou sempre nas redes sociais stalkeando a pessoa, eu acredito que a pessoa está nas redes sociais me stalkeando. Eu não vejo fronteiras, eu acho que tudo que eu sou, que eu sinto, que eu penso, o outro também é, sente, pensa.
e vice-versa. Eu posso também me colocar num grau de anulação tão grande que eu vou sempre na rasteira do outro, né? Sempre nas pegadas do outro. Isso traz questão de sufocamento, né? As dificuldades ali, traz dependência. Nos aproxima, aqui quem tem as fronteiras difusas pode se aproximar de pessoas extremamente tóxicas, né? Extremamente controladoras, porque a pessoa está à mercê disso. Ela se posiciona para aquela pessoa. É algo mais ou menos assim. Eu gosto de mandar, ou me atrair naquela pessoa, gostei dela, porque tudo que eu digo, ela dá um ok. Ela vem sempre me pergunta o que eu quero fazer, ela não decide nada. Eu não preciso me desdobrar, eu não preciso. Sabe aquilo que num relacionamento acontece? Ah, não curto tanto rock, mas eu posso ir lá assistir o show. Não, não tem isso, porque a pessoa não tem opinião, ela não tem gosto, ela não tem querer, ela não se define, ela não se conhece. Quando as fronteiras são saudáveis, na verdade não são saudáveis, né? Aqui não são saudáveis, elas são rígidas, ali tá mal a palavra, mas o que que a pessoa vai fazer? Ela vai evitar a intimidade, é um muro alto, ela não vai compartilhar tanto, ela vai se isolar. Quando ela se sentir vulnerável, quando ela estiver se sentindo chateada, ela não vai dizer, ela vai usar outras estratégias. E aqui essa pessoa acaba afastando os potenciais parceiros porque ela não está aberta para construir uma relação. É ou do meu jeito ou nada. E aí percebam que numa fronteira é sempre do jeito do outro, no outro extremo, sempre do meu jeito. E a fronteira saudável, que eu botei ali, mas embora a descrição não seja, é quando nós conseguimos ir construindo esse jeito, que é um pouco teu, um pouco meu, mantendo os momentos de cada um ser quem é, né, os seus momentos individuais. Autonomia aqui, que se refere à liberdade de ser quem a pessoa é. A pessoa se sustenta, ela se relaciona, mas ela sabe quem ela é. Então, as pessoas com as fronteiras aqui difusas, né, emaranhadas, ela vai se anulando para agradar. Ela muda de opinião para não criar conflito. Ela não fala o que está sentindo, espera o outro perceber, porque ela não quer gerar desconforto, porque ela tem medo de ser abandonada, de ser rejeitada. Aqui há uma tendência muito grande da submissão, da codependência. Conforme eu vou falando dos exemplos, vai tentando identificar como estão as tuas fronteiras. A aula serve aqui para isso, para a gente ir pensando. Olha, eu acredito que eu estou mais rígida nessa situação. As minhas fronteiras estão difusas, porque é possível nós estabelecermos diferentes formas de fronteiras no trabalho, na família, no relacionamento. Existe uma linha, né, mais geral, mas a gente pode fazer essas mudanças conforme o tipo de relacionamento. Quando elas são saudáveis, aqui são saudáveis mesmo. A pessoa mantém a clareza do que quer, do que deseja. Ela consegue comunicar isso e a comunicação dos seus limites não é chantagem. Se isso acontecer de novo, não quero mais. Isso é chantagem. É a última vez que eu aceito a tua traição. Isso não é comunicar limite. A comunicação do limite, ela é interna. Eu sei que eu não vou tolerar esse comportamento. E quando a pessoa tem esse comportamento, a minha postura é de não tolerância. A questão é que quando a gente carrega o medo da rejeição, nós vamos aceitar o inaceitável por medo de perder aquela pessoa. Então, eu posso até comunicar, é a última traição. Aí tem uma nova traição, mas eu vou ficar sozinha. E eu não quero ficar sozinha. E aí eu aceito de novo. Então, o limite é alguém interno. E comunicar, eu posso sim dizer com clareza. Eu posso falar, expressar verbalmente o meu limite. Mas isso não é a garantia de que realmente
ali está estabelecida uma fronteira. A fronteira ela é estabelecida pelo meu comportamento, pela minha ação e pela minha reação diante de situações. É o que eu faço quando algo acontece. Meu parceiro gritou comigo. Como que eu me comporto? O que eu digo para ele nesse momento? Eu choro, eu peço desculpas quando não fui a responsável pela situação, eu bato boca com ele, grito mais alto que ele, eu me distancio e depois eu chamo para conversar. Então, são estratégias ou possibilidades aqui que vão definindo como eu lido quando o outro invade o meu espaço. Comunicar é uma das questões que são mais importantes nos relacionamentos e talvez as que menos a gente aprofunda, né? Que menos a gente conversa, que menos a gente pensa. Quando eu falo de comunicação, eu estou falando inclusive da linguagem do amor, como eu entrego meu amor, como eu recebo, e é um tema muito importante quando nós queremos ter relacionamentos saudáveis. E aqui, hierarquia. Os papéis que nós assumimos, a função, não só no relacionamento, mas aqui em qualquer relação de trabalho, com os grupos sociais, com a família, com os familiares. E isso vai fazer com que nós possamos ter relações mais funcionais, saudáveis, equilibradas ou totalmente disfuncionais. E aí entendo, um relacionamento une dois sistemas. Eu aprendi com o meu sistema os papéis, como são os papéis. Se a minha mãe era aquela que dava conta de tudo, é assim que eu entendo o papel da mulher na relação. Se o meu parceiro esteve num sistema familiar em que a mãe dele era extremamente submissa, omissa, é assim que ele entende o papel da mulher. E provavelmente ele esteja buscando uma mulher mais forte do que a mãe foi. E aí ele encontra esta mulher. E aí ele se apaixona. É isso que eu quero. Eles começam a relação. Só que conforme vai passando o tempo, ele começa a perceber os problemas, as consequências dessa mulher guerreira. Ela se mete, ela quer decidir tudo para mim. A minha mãe era maravilhosa, minha mãe não, meu pai chegava a hora que chegasse em casa, ela nunca reclamava. Agora as pessoas, a minha mulher agora quer saber onde eu tô, com quem eu tô, o que eu tô fazendo, que hora eu vou chegar. Então percebe que inicialmente eu me atraio para aquilo que eu estou buscando, mas depois eu tenho que lidar com as consequências. E aí começam os conflitos, porque nós viemos de modelos diferentes. As pessoas aqui, né, quando vêm de relações emaranhadas, não sabem assumir o seu papel. E aí o marido pode tranquilamente estar no lugar de filho, disputando espaço com o seu filho. Isso pode acontecer. Então, se vocês vão se identificando com essas dinâmicas, já vão sabendo que, olha, as fronteiras estão difusas. Há uma triangulação, as pessoas não estão no lugar que deveriam. Isso traz, eu vou ter que ir bagunçando a hierarquia, né? Realmente traz muita confusão. Traz a dificuldade de cada um assumir o seu lugar no mundo. Vai mexer na autonomia, o ponto passado. Se no casal, né, um faz tudo, sobra o que para o outro? Aceitar. Só que vai haver um momento em que a pessoa que faz tudo se vê na vantagem. Eu faço tudo, eu decido tudo como vai ser, o outro só tem que aceitar. E aí, quando o outro não aceita, aí começam aqui as confusões. Há um momento que essa pessoa que faz tudo também quer descansar, mas o outro não sabe fazer. Não sabe fazer dentro daquela relação, porque o contrato estabelecido foi sendo o outro. E aí o que acontece muito? Ou não faz para mim, que faço tudo para ele, aqui em casa ele não faz, mas para os outros ele faz. Tava num relacionamento comigo, nunca saía.
agora está num novo relacionamento, nós terminamos, agora já sai para tudo que é lugar. E aí o que que a gente questiona? O nosso valor. Por que para mim não fazia e para outra faz? E a gente não se dá por conta que a nossa relação foi construída pelos dois, criando contratos invisíveis, lembram, ocultos, e que foram estabelecidos a partir do papel que nós assumimos. A outra pessoa vem e nos entrega. Imagina a gente vai trabalhar num lugar, sei lá eu, de que função. Chega a pessoa e nos entrega um uniforme de outra função. Nós vamos colocar? Eu chego para o meu relacionamento para ser mulher. Aí o meu parceiro chega e ele entrega o uniforme de mãe. Extremamente dependente, sempre pedindo ajuda, não consegue resolver nada. Tem uns piti, de vez em quando a gente tem que ir lá acalmar, como se fosse uma criança. Ele está entregando o uniforme de mãe. E ele pode, a gente pode tudo. O que aqui a questão central é: eu vou aceitar o uniforme de mãe? E aí não esqueçam, se esse cara em algum momento olhou para nós e disse, opa, gostei, é porque nós, no nosso comportamento, nos nossos traços, mostramos um perfil de mãe. Ai, a mais cuidadosa do grupo. Olha como ela é atenciosa. Olha como ela é. Então a pessoa vai olhando a outra e vai gostando do que vê, porque aquilo emite para ela que aquela pessoa tem para entregar para ela aquilo que ela quer. Mesmo quando, se a gente perguntar para essa pessoa, para esse homem, que tipo de mulher tu quer, ele não vai dizer que quer uma mãe, ele vai dizer que quer uma mulher. Então, mesmo quando a gente não tem essa noção consciente, o que determina a atração é aquilo que lá no fundo a gente busca. E se nós vivemos relacionamentos disfuncionais no passado, nós vamos buscar a permanência. Até que nós começamos a olhar para tudo isso e perceber que nós temos que mudar não o outro, não aceitar que homem é tudo igual e que é assim mesmo, a generalização, nós temos que mudar o nosso papel. Quando a gente começa a perceber como que eu estou me aproximando das pessoas, como estão as minhas fronteiras, como que eu estou sendo? Eu sou quem eu sou realmente ou eu estou me encaixando para caber no mundinho do outro? Eu aceitei o uniforme que ele me entregou ou eu já cheguei uniformizada? Já cheguei sendo quem eu sou? Que papéis cada um está assumindo na relação? Quando eu entendo isso, eu começo a entender sobre as minhas fronteiras. Eu vou entendendo a relação nos seus excessos e nos seus déficits, vou me entendendo assim. Eu estou dando demais. Nesse ponto, eu dou de menos. Porque isso é uma questão importante aqui. Nós podemos dar a mais e reconhecemos quando damos a mais, e dificilmente vamos reconhecer quando estamos dando a menos. Mas nós também entregamos a menos. Então é importante perceber isso. A gente começa a reestruturar esse lugar. Eu estou vestindo o uniforme de mãe. Eu estou vestindo o uniforme da vítima, o uniforme da sofredora, o uniforme da fria, da guerreira, da filha. Eu vou me enxergando e opa, mas isso não cabe para mim. Nessa relação eu sou mulher, eu sou mãe do meu filho. Eu uso o uniforme de mãe para o meu filho. Para o meu marido é o uniforme de mulher, de esposa. No meu trabalho é de funcionária, não é de chefe. Eu vou entendendo o meu lugar e vou mudando o que eu posso, que sou eu mesmo. E é isso que vai trazer o equilíbrio sistêmico. Lembra que eu sempre falo, né? Os passos. Se eu estou dando 70, só sobra 30 para o outro. Eu quero que o outro caminhe, eu tenho que arredar aquilo e ir para os meus 50, para o outro ter espaço para vir. Ele vai vir? Não sabemos. Se ele só tem 30 para dar, ele vai ficar aqui, vai ficar um buraco aqui. Esse buraco é o que a gente enxerga como um movimento de separação se construindo. Não tem cola. Para eu poder chegar nessa pessoa, eu tenho que sempre dar 70. Enquanto eu der 70, tudo bem.
E se eu estou disposta a dar 70 o resto da minha vida, tudo bem. Agora, eu não posso dar 70, reclamar porque estou dando 70, não voltar para o meu 50 e esperar que o outro venha para o 50 dele e eu no 70. Não vai rolar. Assim a gente vai para o equilíbrio. Assim a gente vai construindo os vínculos saudáveis. Para isso, a gente precisa pensar, e eu trouxe aqui uma coletânea para ajudar vocês a se identificarem, né? Quando eu tenho fronteiras difusas, o pensamento é: o meu valor está em servir, em agradar, em ceder. Eu sou uma pessoa boa, eu sou assim. Isso nos leva a relações com submissão, a cuidadora em excesso, a dificuldade de dizer não, de se posicionar, o medo profundo da rejeição. É o que sustenta essa frase. Preciso do outro para existir ou ser amada. Sozinha eu não sou ninguém. Quando as minhas fronteiras são rígidas demais, os muros, eu sou suficiente sozinha, eu não posso depender de ninguém. Muitas de nós, na nossa faixa etária, eu vou aqui 40 anos, ouviram isso das suas mães. Tu não pode depender de homem. Tem a tua profissão, tem o teu emprego, e aí ela estava falando de dependência financeira. E nós vamos ter muitas mulheres independentes financeiramente e dependentes emocionais. Aqui, essa mulher se sente autossuficiente, ela tem dificuldade de acessar os seus erros, as suas faltas, as suas falhas, as suas necessidades, inclusive. Ela não sabe o que quer. E ela vive sempre se defendendo do outro, ela quer sempre se antecipar. É a que faz o stalker, né, da vida do outro. Acredita que não pode confiar em ninguém, que ninguém sabe acolher, que ninguém tem o suficiente para dar para ela. Aqui vive numa eterna falta. Sempre vai querer mais do outro, mais do outro. O outro sempre vai ser pequeno, porque ela tá grande demais. Aqui há uma possibilidade muito grande dessa pessoa se tornar realmente a mãe do parceiro, porque ela se vê como é aquela que ensina, que diz como que é certo, que diz o que tem que fazer, que é a única pessoa que tem razão. É quando está nessa postura rígida. E quando as fronteiras são claras, a pessoa entende que ela tem o seu valor, que o outro também tem o seu valor e que eles podem compartilhar a vida. Pessoa que está dotada de segurança emocional, ela não precisa do outro para se sentir segura. Ela está aberta, né? Uma abertura seletiva. Não é todo mundo que chega que fica. Eu não preciso, antes da pessoa chegar, saber se é certo ou não. Eu não preciso ficar fazendo teste. Eu vou vivendo. E quando essa pessoa, num determinado momento, grita comigo, naquele momento eu percebo que não é para mim, que essa relação não é para mim. Mas eu não chego para ele e fico perguntando: tu é de gritar? E nem digo para ele: olha, eu não suporto que gritem comigo. A segurança emocional nos permite isso. A gente vai tendo equilíbrio entre autonomia, quem eu sou, mas entendendo que eu estou numa relação também. Não é me aceite do jeito que eu sou, que eu não vou mudar. Eu não posso ceder, eu não posso ser flexível. Eu não vou permitir a tua presença. Eu posso ser eu, estar com o outro ao mesmo tempo, mas eu não deixo de ser quem eu sou. Como eu me relaciono com quem chega e eu deixo ficar? Então, aqui, né, já resumindo aqui, eu tenho uma visão mais superficial quando eu acredito que eu tenho dedo podre, que eu tenho azar, que é falta de sorte, que eu estou escolhendo as pessoas erradas, como se elas estivessem numa prateleira de supermercado, eu fosse lá e dissesse: essa aqui, me traz essa pessoa aqui. E ali acaba. Relacionamento é construção. Eu me conecto com alguém e eu vou todos os dias decidindo, escolhendo se ela fica e se eu fico. Essa visão mais aberta é que eu vou escolhendo a partir daquilo que faz sentido para mim. Mas entenda que eu tenho que saber antes quem eu sou. Eu tenho que me entender inclusive as minhas dores, as minhas falhas. No workshop desse mês, eu vou falar sobre isso, os perfis que nos prendem.
Se tu ainda não está no grupo do workshop, também vai ficar o link aqui embaixo para te entrar. Lá eu vou colocar os valores, as datas certinhas, né? Eu já estou colocando lá para vocês terem acesso. Eu vou mostrar como que eu me conheço a ponto de ir para o meu devido lugar para ter relações saudáveis. Isso tanto para quem está começando um relacionamento, para quem busca começar um relacionamento, mas para quem já está dentro de um relacionamento. Lembra que eu falei, eu preciso voltar para os meus 50. E esse workshop eu vou trazer esse tema de forma bem pontual. Mudar os padrões de relacionamento passa por revisar essas fronteiras, até onde eu vou, até onde o outro vem. Não se trata de escolher na prateleira do supermercado o carinha certo. Porque para um determinado momento, ele pode ser o carinha certo. Aqui, né, eu trouxe alguns casos, a pessoa, eu já fui trazendo, né, esses exemplos, a pessoa que se doa demais, rapidamente, ela não checa os valores, o caráter, o histórico do outro, e quando eu digo checar, não é ficar lá stalkeando, fazendo perguntas, não, é ir percebendo, e fazendo checklist mesmo, olha, esse valor aqui, ok. Conforme as coisas vão acontecendo. Porque a pessoa, quando tem uma fronteira aqui saudável, ela não tem medo de ser dominada. Ela sabe quem ela é, ela sabe que sabe dizer não, que pode sofrer, que se está numa relação e terminar vai sofrer, com certeza, mas ela não acredita que a vida dela vai acabar por isso. Então, ela se permite viver. Quando a gente quer ter muita segurança no começo, antes de dar o passo, a gente fica querendo saber tudo do outro e tentando medir e avaliar cada sinal. Isso demonstra esse medo de vinculação. Aqui, pessoas que se entregam rapidamente acabam atraindo os parceiros controladores, os narcisistas, os invasivos aqui. Por quê? Porque a pessoa transmite para o parceiro que ela permite tudo para manter o vínculo. As fronteiras rígidas demais, ó, a pessoa não permite vulnerabilidade, ela não compartilha necessidade, ela não demonstra emoções, tem que ser do jeito dela. Ela acaba atraindo os parceiros indisponíveis, eles vão desistir logo. Por quê? Porque eles não percebem que tem espaço na vida da pessoa. A pessoa é do meu jeito. Ou a pessoa é exatamente do mesmo jeito, ou não tem como. A pessoa não aceita que o outro seja como ele é, que goste de coisas diferentes. A pessoa quer alguém tão ajustadinho que tem que gostar de tudo da mesma forma. Já nas fronteiras saudáveis, a pessoa que compartilha vai gradualmente vai observando, mantém a sua individualidade, o seu espaço, tem esses limites aqui, né? Ela é firme consigo, não estou dizendo aqui rígida com o outro. Ela vai atrair os parceiros que valorizam a reciprocidade, a autonomia, respeito, isso vai sendo construído. Aqui é clareza do que eu entrego e do que eu recebo. Abertura para entregar, eu não entrego para receber algo de volta. Eu não sou boazinha porque eu quero ser reconhecida. Eu sou quem eu sou. E eu nem dou título para isso. E também enxergo o que o outro me entrega. E aí, como sair desses padrões que a gente viu, os difusos, né, emaranhados, os rígidos, para transformar esses padrões, nós precisamos ter uma consciência da relação, do meu lugar, que é isso, do próprio funcionamento relacional, o meu lugar nessa relação, quem eu estou sendo. E aí eu trouxe algumas perguntas e os caminhos aqui, né? O que tu costumas permitir no início dos relacionamentos que depois te machuca? Para pensar nisso. Para aqui o vídeo, anota essa pergunta e te faz essa pergunta depois. O caminho de mudança é identificar os pequenos sinais de invasão, de desrespeito, já nos primeiros contatos. E praticando, né, os pequenos nãos, as delimitações, para ir fortalecendo a tua percepção de limite pessoal. Eu posso dizer não. E o outro nem não ir embora.
Agora, se eu digo sim, 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 o outro vai ficando porque ele aceita o sim. O dia que eu dizer não, ele vai embora. Por quê? Porque não era assim que eu era. E aí a gente escuta como tu tá mudada. E sim, muitas vezes a gente muda. E a gente pode mudar. E o outro pode não aceitar. Esse é um risco que se corre. Outra pergunta: quais os medos aparecem quando alguém se aproxima de ti emocionalmente? A gente precisa aqui reconhecer esses medos como parte de quem nós somos, partes que busca proteção, mas começar a testar a nossa vulnerabilidade segura, né? Falar sobre os nossos sentimentos, pedir ajuda, aceitar o cuidado. A gente vai se abrindo, mas isso é aos poucos e com autocuidado, com autorrespeito. Não é se achando um erro, né? É experimentando uma nova forma de ser. Como que tu sabe que tu tá mantendo o teu espaço sem afastar o outro? Permitindo a presença sem se perder de ti mesmo. Aqui é o caminho de manutenção. É fortalecer a tua autoafirmação, expressar o que tu sente, que tu precisa, o que tu pensa. E também ter a empatia, que é conseguir acolher o outro, mas sem se anular. E isso é algo que se faz diariamente, na proximidade, com autonomia. Então percebam que não é antes. Eu não construo uma relação saudável antes. Então não tem a ver com o dedo que escolhe, não tem a ver com o dedo podre. Porque a gente não se relaciona e vai ter uma relação saudável porque fez uma escolha na prateleira correta. É como nós estamos abertas para nos aproximar, como que está a nossa autonomia, como que nós estamos cumprindo o nosso papel. Se tu está com problema aqui, né, com dificuldade na questão dos papéis assumidos, tu não está te encontrando, ou se tu já te encontrou e percebe que tu está fora do teu lugar, vem para o workshop. Eu vou falar muito sobre isso. Vou trazer vários elementos, vou aprofundar outras questões para além das fronteiras aqui, que vai te ajudar a começar a entender melhor isso. As fronteiras são como as portas. Se elas são abertas demais, elas deixam tudo entrar. Se elas estão fechadas demais, ninguém entra. Mas se elas forem abertas e bem cuidadas, elas vão poder escolher quem entra, até onde, por quanto tempo. E é nesse equilíbrio que nascem os relacionamentos saudáveis. Os links aqui que eu falei na aula, até de outros vídeos que eu trouxe aqui como referência, estão aqui na descrição. O meu profundo desejo é que, a partir da minha fala, tu possas ter te reconhecido. Não para te punir, não para reforçar que tu tem o dedo podre, bem pelo contrário. Para que tu consigas entender que tu pode, ao reconhecer o teu papel, o teu lugar, ao reconhecer a dinâmica que tu está vivendo, ao reconhecer como estão as fronteiras, tu pode reorganizar para ter fronteiras saudáveis, para assumir o teu devido papel e, portanto, começar a construir uma relação saudável. Eu te aguardo por aqui na próxima quinta-feira com um próximo vídeo, com uma próxima aula. Te aguardo também lá na comunidade Dona de Si. Te aguardo também lá no grupo Reconexão Amor, no meu perfil no Instagram, porque eu compartilho muito conteúdo buscando, a partir de alguns pontos, auxiliar no processo de quem quer investir nos relacionamentos.